Antes de tudo, eu quero te trazer alguns parâmetros que a gente entende que a Isabel Madeira e a Leda Aquino, elas foram buscar alguns padrões que seriam tidos como os padrões de normalidade na maior parte das crianças. Eu sempre tenho um cuidado muito grande quando a gente fala de padrões de normalidade, porque dá a impressão de que se a criança não está encaixada perfeitamente ali, que ela está com problema, que ela está doente. Então, não vai nessa linha. Vem comigo para você entender como uma referência. As duas mestras que trouxeram essas informações, fazendo uma pesquisa, elas entendem claramente que a criança é um ser singular e tem as suas nuances, as suas propriedades únicas, mas existem alguns padrões tidos como os padrões internacionais mais comuns na maioria das crianças. Então eu vou te trazer esses padrões que as duas mestras da Fiocruz nos trazem. O recém-nascido, ele dorme mais do que em qualquer outra fase do desenvolvimento. Ele dorme períodos fragmentados, distribuídos ao longo do dia e da noite. Ele passa bem pouco tempo acordado. O lactante, ele vai em torno de 16 a 18 horas, alternando entre sono e vigília a cada 3, 4 horas. A criança, a partir dos 6 meses de idade, esse é um dado bem importante que elas coletaram, o sono passa da criança, a partir dos 6 anos de idade, passa a ter fases conforme o sono do adulto, em que ele tem estágios do sono, do mais superficial ao mais profundo, isso em ciclo, tá? Então a criança, a partir dos 6 anos, ela já começa a ter um sono semelhante ao sono do adulto. A partir dos 12 meses de idade, a criança passa a dormir em torno de 12 horas, incluindo o sono da tarde, o período da tarde, o período do cochilo da tarde e o período noturno. Isso já começa a se configurar em que a criança passa mais tempo também acordada. E a partir de mais ou menos 3, 4 anos de idade, a criança passa a dormir entre 8, 10, 12 horas à noite. E aí ela passa a estabelecer um ciclo mais próximo do ciclo do pai e da mãe. Então, o que eu quero te dizer primeiro com isso? Vai ter uma hora que a criança, na faixa dos 3, 4, 5 anos, ela começa a acompanhar um pouco também o ciclo do adulto, o seu ciclo de sono. Então, repara, tem um tempo de maturação para que a criança chegue a esse estágio. Então, é natural que a gente tenha um pouco de desgaste nesse início, mas que depois as coisas vão naturalmente se ajustando. Ocorre que muitas vezes os pais ficam muito ansiosos, muito tensos e exageradamente cansados, o que é absolutamente natural. Se você não dorme bem à noite, você está cansado. Isso vai num loop de você não dorme uma noite, não dorme bem 2, não dorme bem 3 noites. É claro que você vai ficando também mais impaciente. E aí que você acredita cada vez menos e você tem menos esperança que um dia isso vai se ajustar, tá? E aí eu preciso trazer para você que quando a criança ultrapassa a fase dos 5, 6 anos e ela não entrou nesse ajuste, aí é um motivo de alerta para nós, é um motivo de observação dos pais, ver o que está acontecendo, fazer uma avaliação com o pediatra, trazer esse assunto para o pediatra para que ele possa fazer uma avaliação de outras ordens. Porque, gente, a consequência de poucas horas de sono na criança a partir dos 6 anos em diante são severas, são sérias. Ela começa a ter dificuldade de déficit de atenção, de aprendizagem, ela já está na escola, ela já está fazendo alfabetização, ela já está no ciclo de aprendizagem. Então ela começa a apresentar dificuldades de aprendizagem que não tem nada a ver com dislexia, não tem nada a ver com TDAH, tem com falta de sono.
E aí a gente sabe hoje de uma grande quantidade de casos de crianças que começam a aumentar o peso, chegando às vezes até a obesidade infantil, devido à falta de sono, por uma razão simples, pessoal. É durante o sono que a criança produz uma série de hormônios. Então, com a privação de sono, isso acaba influenciando diretamente na produção hormonal na criança, o que afeta inevitavelmente todo o funcionamento do organismo, inclusive o metabolismo. Então, a gente estar atento para o sono é fundamental, entendendo que tem mesmo uma fase de acorda, dorme, mas que isso lá por volta dos 3, 5 anos tende a se regularizar. No entanto, é para ficar atento. Agora, uma descoberta importante que as duas mestras fizeram e que eu endosso com a minha experiência, com a minha bagagem de psicóloga, com a minha bagagem de atendimento a uma infinidade de famílias, eu endosso essa pesquisa delas, elas fazem uma pesquisa, eu endosso na prática. A grande maioria das vezes a questão do sono infantil está associada a uma rotina de sono estabelecida no sistema familiar. E aí a gente, ao saber disso, que a maior parte dos casos não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhuma situação mais grave, na maior parte dos casos trata-se muito mais de uma reconfiguração do sistema familiar e alterar esse problema de uma vez por todas, porque entendemos que esse problema ele pode ser trabalhado com altíssimo índice de sucesso junto às famílias. É claro que é um trabalho conjunto de quem é um kid coach, um psicólogo, um pediatra, vai fazer junto à família no sentido de restabelecer alguns parâmetros importantes para que se estabeleça uma nova rotina de sono. Alguns aspectos, alguns fatores que acabam de alguma maneira influenciando negativamente no sono da criança. As questões ligadas à organização do ambiente. Um ambiente que esteja desorganizado, um ambiente que esteja muito quente, um ambiente que esteja com muita roupa suja jogada nos cantos, com muito brinquedo em cima da cama, coisas que estão no ambiente. Outra coisa que está no ambiente que pode prejudicar é a questão da iluminação. A iluminação do ambiente influencia. O horário de alimentação também influencia para que o sono seja bom, de boa qualidade, ou que ele seja um sono superficial, um sono que não traz o repouso, não traz a condição da criança estar bem no dia seguinte. Outra coisa que influencia é aquele momento da preparação para ir dormir. Muitas famílias não têm esse ritual, e esse ritual é fundamental, que eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas a preparação para dormir. É importante que haja um breve ritual de preparar para dormir. Outra coisa é a questão de realização de atividades que sejam inadequadas próximo à hora de dormir. Exemplo, um jogo que traz muita excitação, uma atividade que se a criança ela pula muito, faz muito movimento, ou algum tipo de história que você conta que aterroriza. Então, alguma atividade que a gente considera que seria inadequada para trazer o soninho, para levar a criança a entrar naquele estado de mais tranquilidade, em que ela poderia logo na sequência entrar num soninho. A falta de estabelecimento de limites claros dados pelos pais, gente. A gente sabe que existem muitos pais que têm dificuldade de impor limites. Limite de comida, limite de horário de tela, limite de atividade para parar para ir dormir. E também um outro fator que interfere muito é a insistência da criança para cumprir uma rotina que seria divertida.
Ah, só mais um, papai. É só mais uma história, mamãe. Então, essa insistência da criança, associada ao fato de que muitas vezes os pais passaram muito tempo trabalhando, seja em casa, no home office como a gente está vivendo, ou seja, fora de casa, os pais ficam, a gente já ficou tanto tempo longe, então tá, vou contar mais uma história, então tá, a gente vai comer mais uma frutinha, então tá, eu ainda vou trazer mais um leitinho, e é o mais um, é o mais um, é o mais um. Então essas questões, elas tendem a atrapalhar, sim. Agora, de todos, um que é o mais, digamos assim, o vilão de todos esses que eu falei é a questão da luminosidade das telas, seja da televisão, seja do tablet, seja do celular. A luminosidade das telas, gente, ele não só prejudica a qualidade do sono de crianças, prejudica a qualidade do nosso sono. Evitar de olhar celular na hora que você já está na cama, porque a luminosidade, ela acende uma série de neurônios que a gente começa a entrar em atividade, e nisso a gente acaba, de alguma maneira, despertando a criança. E aí, ao invés da gente induzir ao sono, que algumas pessoas acreditam que se a criança ficar vendo a televisão, vai ter um soninho mais rápido, não vai induzir ao sono, ao contrário. Vai ou excitar, ou então levar a criança a ter um sono extremamente superficial e incapaz de alcançar as fases mais profundas do sono, que é o sono REM, que é o momento em que a criança sonha, inclusive elabora uma série de coisas através do sono, porque é assim que funciona a mente humana. A gente necessita entrar no estado do sono REM, que é o sono mais profundo, para a gente poder organizar, inclusive fazer algumas podas neuronais, para a gente poder estar pronto no dia seguinte. Outra dificuldade, queridos, muito comum, principalmente a partir dos 3 anos, e pode se estender até os 7, 8 anos, são os medos e as fantasias infantis. A criança, ela tem uma labilidade, uma volatilidade entre o que é real e o que é fantasioso. Então, ela sente as fantasias e ela sente os medos, e ela sente às vezes até os monstros dentro do quarto dela como se reais eles fossem. Então, algumas vezes os pais dizem, não, filho, olha aqui, vamos abrir o armário, não tem nada aqui. Isso não funciona. Vai funcionar quando a gente acolhe o medo, a gente conversa sobre esses fantasmas, quando a gente conversa sobre esses medos da criança. Não na hora de dormir, mas ao longo do dia, a gente conversar sobre essas fantasias infantis que muitas vezes são atemorizadoras. Se a gente pudesse trazer aqui hoje, que eu já quero chamar a Bruna já está me esperando aqui, algumas ações que podem ajudar imensamente. Um ambiente escuro. Gente, nada daquela luzinha. Aquela luzinha, ela muitas vezes supre o seu medo de infância de ficar com o quarto todo escuro. Então resolve isso dentro de você, porque a melhor iluminação para uma criança e qualquer ser humano dormir é nenhuma iluminação dentro do quarto. É escuro total. É aí que o nosso corpo consegue produzir a melatonina, que é fundamental, inclusive, para a profundidade do sono, tá? É no escuro. Então, o quarto limpo, um quarto calmo, sem ruído e sem barulhos, com uma temperatura amena, nem frio demais, nem quente demais. A temperatura ideal para uma criança dormir é algo em torno de 23, 22 graus. É uma temperatura perfeita, você coloca um pijaminha de manga e ela consegue dormir muito bem nesse estado de temperatura.
Poucas cobertas, pessoal, poucas cobertas, um pijaminha, numa temperatura de 23, 22 graus, a criança fica bem, fica confortável. E é claro, uma cama apropriada, confortável e apropriada para o tamanho, para cada idade. Outra questão que ajuda muito, pessoal, são os horários, a regularidade do horário. Olha, nutricionistas, clínicos, psiquiatras, psicólogos orientam inclusive adultos a verem um horário fixo de dormir, a terem um horário mais ou menos regular de dormir e de acordar. Outra coisa que ajuda é definitivamente, como eu já disse, evitar televisão, evitar exercícios físicos. E um dado, gente, importante que às vezes a gente não se atenta: não utilizar a cama como um local para brincadeira. Ah, vamos trazer os brinquedos aqui para a cama, agora vamos brincar. Isso distrai a criança e acelera o pensamento da criança, ao invés de dar a ela aquela tranquilidade para que ela vá começando a entrar num estado alfa, numa onda alfa do cérebro, que daqui a pouco ela vai entrando no estado de sono. Então, a cama é local de sono, não é local de brincadeira. Vamos deixar isso claro. E a outra coisa são os rituais que eu falava agora há pouco. Alguns rituais, e aí você vai entender o que é o ritual na sua casa. Para algumas famílias é começar a apagar todas as luzes, a deixar só um abajur aceso na sala. Para outras, o ritual vai ser aquele banho morno que você dá e bota aquele pijaminha gostoso. Para outros é assim, a última refeição. Bom, então acabou a última refeição, é a hora de nós escovarmos o dente e já irmos para a cama. Ler um livro, uma história. Que, gente, sempre muito cuidado na escolha das histórias de dormir. As histórias de dormir, elas ajudam quando a gente nomeia fatos, nomeia cores, e a gente faz relações se a gente conta histórias muito entusiasmantes, que aí chegou o pirata, então naquele momento o tesouro sumiu, e aí as pessoas, eles não sabiam onde é que estava. Você começa a excitar a mente da criança. Então, as melhores histórias são assim, as melhores histórias que vão conduzindo para o sono. E aí tinha um monte de passarinhos, e eles tinham diversas cores. Tinha passarinho azul, tinha passarinho rosa, tinha passarinho vermelho, tinha passarinho de toda a cor. O seu tom de voz é o tom de voz de quem já está ninando. Ah, mas você vai contar isso para criança de 6, 7 anos? Não, você vai contar isso para uma criança de 3, 5 anos. Para uma criança de 6, 7 anos é também nomear, mas você vai nomear outras coisas. E aí tinham vários heróis. Nossa, naquele dia tinha uma reunião de todos os heróis. Tava o tava o Capitão América, tava o Homem-Aranha, tava não sei o que lá. Você vai fazendo, nomeando coisas. Outra coisa assim, o ritual pode ser ir ao banheiro. Depois que foi ao banheiro, aí então já vamos para a caminha. Eu trouxe aqui algumas ideias de coisas que vocês podem fazer. Nós, como somos Kid Coach, trabalhamos com o método Core Kid Coach. Nós temos outras abordagens, tem diversas atividades que a gente propõe que os pais podem realizar. Mas isso é no método que você aprende. E também existem algumas coisas que a gente usa, existe uma técnica específica que eu criei chamada técnica monstruosa, em que ajuda a criança a lidar com os monstros que estão impedindo que ela fique no quartinho dela. Eu vou chamar a Bruna aqui para a gente poder convidá-la para ela contar como é que foi. Deixa eu pegar aqui a Bruna, cadê a Bruna? Como é que eu chego na Bruna, Pedro? Me ajuda aqui que eu não estou conseguindo chegar, não. Eu não consigo aqui Não, aparece a Bruna. Tá, deixa eu achar a Bruna. Cadê você? Achei você. Bruna, te enviei uma para você entrar aqui com a gente agora, que eu quero muito ouvir a história que foi, como é que foi com a sua filha. Oi, querida!
Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite. Você consegue me ouvir? Muito bem, tá uma audição perfeita. Quero muito que você se apresente, fale um pouco de si, fale da sua formação, fale também das dificuldades que você vinha encontrando com a sua filha. E eu vou te perguntando algumas coisas para a gente trazer essa sua experiência tão importante que poderá ajudar muitos pais aqui. Sim, meu nome é Bruna Cassaro, eu sou professora, pedagoga, psicopedagoga e também sou kid coach, né? E eu estava assim, Márcia, com muitas dificuldades já há bastante tempo, porque a minha filha dormia no meu quarto comigo desde bebê, o berço dela ficava do lado do berço da cama minha e do meu marido. E foi assim durante muitos anos. Só que ela foi crescendo, chegou uma hora que não cabia mais no berço. E o que aconteceu? Eu tirei meu marido da cama. Bruna, O eu meu... acho essa sua história incrível. Tirar o marido da cama e ele Tirei o marido da continuar cama. feliz é ótimo. Tá, Bruna, deixa eu falar uma coisa aqui importante para todo mundo nos ouvir, né? Pessoal, repara numa coisa. A Bruna, junto com o marido, logo que a criança nasceu, tomaram a decisão de ter essa criança no quarto. Repara que houve um sistema familiar que disse assim: criança, você vai ficar aqui conosco. Em nenhum momento a criança não tinha decidido por isso. E a gente às vezes não percebe e a gente gera alguns hábitos nos nossos filhos. Isso vale para sono, isso vale para alimentação, isso vale para diversão, vale para várias coisas. A gente às vezes não percebe que a gente criou um hábito e que depois fica mais difícil tirar esse hábito. Queria fazer essa pontuação, sabe, Bruno? E é isso mesmo, Márcia. Era uma coisa minha. Eu queria ela ali. Eu nem imaginava dela no outro quarto. Ela tinha o quarto, mas não, de maneira nenhuma. Ela ia ficar ali do meu lado. E como eu falei, ela ficou maior e eu coloquei ela na cama, não cabia mais no berço. Então ela foi para a cama comigo e o meu marido foi para o chão. E aí meu marido dormia no colchão, no chão, toda noite ele tinha que ir lá, pegava o colchão que tinha no outro quarto da outra cama de solteiro e colocava para ele poder dormir. Só que chegou um momento que isso realmente, aquilo que você falou, né? Isso atrapalha, né? O casamento, atrapalha tudo. Você mesmo tem uma hora que você fala assim, gente, como é que pode? Meu marido lá no chão. E aí, até ele também, né? Imagina, fica ruim tudo. E eu comecei a ver que não estava dando mais certo, sabe? Não estava ficando mais legal. Não... Bruna, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que Sim. você pensava, hein, que pudesse acontecer se ela ficasse longe de você? Eu nunca te perguntei. Não, Márcia, eu vou te ser sincera que nem eu sei. Eu tinha um medo. Eu não sei se isso foi por conta que, assim, a minha filha, quando nasceu, a gente teve um problema, a gente quase perdeu ela. Então, eu não sei se foi isso. Então, assim, Então eu, era eu mais quando bebi, um sentimento de um medo, seria alguma coisa eu assim? acho que era proteção, talvez, não sei. Então, eu sentia Atenção. que, tipo assim, ela estando do meu quarto, porque eu teve uma coisa na minha cabeça, quando bebê, que a minha cabeça, assim, o bebê não pode dormir, não podia dormir longe, porque e se ele engasgasse? E se acontecer? E eu não ia Era ver. mais uma Então, preocupação, uma ansiedade sua do bem-estar do isso, bebê. de repente, Olha, assim, para deixar olha, ela Bruna, segura. isso é muito comum em muitas mães, sabe? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. E você sabe, Bruna, que eu sou uma não adepta à cama compartilhada. Eu não sou adepta à cama compartilhada. E eu sei que muitos pais hoje. E eu também tenho a minha, ó. Muitos pais vivem a cama compartilhada e muitas vezes os pais não percebem a cama compartilhada coletiva, né? Que o principal legado que nós podemos deixar para um filho, eu vou dizer com toda honestidade, não é o conhecimento. O principal legado que nós podemos deixar para o nosso filho é a independência, é a própria identidade. Uma criança que tem a própria identidade, a sua independência, ela irá adquirir o conhecimento, porque é natural. O conhecimento virá como uma consequência natural. A criança se interessa, a criança é curiosa, a criança que tem a sua própria identidade. E quando a gente não. E uma das formas que existe da gente dar a ela
A noção da própria identidade é dar a ela a condição do seu próprio espaço. Um espaço inviolável, um espaço em que seja só dela, o espaço em que ela experimenta suas próprias vivências, inclusive seus próprios sentimentos, né? Então, esse grude-grude, ele parece, a princípio, que traz segurança à criança. Queridos, não traz. Não é esse grude-grude dormindo que faz com que a criança se sinta mais segura. Não existem ainda muitos estudos sobre isso. O que existe é a gente, na prática, observando que as crianças que vivem a cama compartilhada são mais inseguras, são mais dependentes e são também crianças que repetem muito os padrões do pai, da mãe. Eles são meio assim, pessoinhas repetidas e não pessoinhas individuais com uma identidade própria. Perceba então, na sala de aula o quanto elas ficam mais inseguras. A Márcia Fregulha está aqui contribuindo e confirmando essa minha percepção. Márcia Fregulha, eu estou com uma saudade de você tremenda. Precisando ir a BH te abraçar, menina linda. Saudades dela. E, Márcia, uma coisa que você falou, e eu vou te dizer, porque eu fui uma criança que dormia a vida toda do lado da cama dos meus pais e dentro do quarto dos meus pais. E olha, Márcia, eu fui sair do quarto dos meus pais com 13 anos, 13 para 15 anos. E, Márcia, eu tive uma dificuldade tão grande. Eu achava assim, gente, eu tenho meu quarto, eu tinha um quarto, mas eu tinha medo com 13, 15 anos de dormir longe, porque eu tinha pegado uma dependência, eu só me sentia segura se eu estivesse ali. Então, assim, e quando eu fui fazendo essa transição, foi ruim para mim também, porque tinha muito pesadelo, tinha aquela coisa, até que eu, graças a Deus, consegui me adaptar. E eu sabendo disso, né, que eu já tinha vivido isso, começou a chegar um momento que eu percebi que a minha filha comigo e não estava fazendo bem, nem para o meu relacionamento com meu marido, nem para a nossa vida, igual a gente também estava, chegou um ponto que a gente tinha muita dor nas costas, dor no corpo, a gente não dormia direito, a gente estava no outro dia, acordava cansado, esgotado, porque não conseguia dormir direito. E o que aconteceu? Eu, Márcia, depois que meu marido dormiu no chão, e aí chegou uma hora que a gente tentou fazer a questão do quarto e não deu certo. Ela foi depois que ela foi pro quarto. Noite, ela dormiu uma noite. Voltou para a cama, não conseguiu ir. E nessa noite, eu lembro que caiu uma sacola na minha casa. O ventou, a janela estava aberta, caiu uma sacola. Márcia, eu dei um pulo da cama. Que o meu marido tomou um susto e falou assim, pelo amor de Deus, traz ela de volta pro quarto. Senão vai infartar eu, você, todo mundo. Porque caiu uma sacola. E assim... E dali, eu não sei também se a minha insegurança também ali... Eu sei que ela não dormiu mais no quarto. Não dormiu, só dormiu essa noite. E aí eu falei com meu marido assim, vamos comprar uma cama maior. Para tirar o meu marido do chão, tentar resolver o problema. Eu comprei uma cama maior. Foi aí que você fez a cama compartilhada também, né? Comprou uma king size. Isso, Márcia, comprei. Mas a minha filha, Márcia, ela é grandona. Eu sou grandona, meu marido é grandão. Então ela é grandona. Márcia, dormia. Eu, meu marido e ela. Márcia. Aí as dores aumentaram mais ainda. Não melhorou nada, só piorou, Márcia. Eu e meu marido acordava, a gente chegou a um ponto, falou assim, olha... Tá difícil, não tá dando mais. A gente tava, sabe, de esgotamento, de estresse no outro dia, porque você não dormia direito, né? E aí chegou uma hora que realmente eu percebi que não estava sendo legal, nem para mim, pro meu marido, igual eu falei, nem pro nosso relacionamento, nem pro nosso físico, pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia também, pra nossa saúde, e nem pra minha filha, porque eu falei assim, gente, a minha filha vai ficar igual a mim, cara, com 13 anos, 15 anos e com medo de dormir no quarto dela, insegura. Eu não tô ajudando, eu tô prejudicando ainda mais. Tô prejudicando todo mundo, né? Assim, a decisão que nós tomamos... um nível de entendimento sobre a questão importante, né, Bruna? Nesse momento, você teve aquele momento de lucidez, de entendimento, de consciência que tinha que parar por ali. Aí eu comecei a ir para a cama dela e tentar dormir com ela um pouco, deitava com ela um pouco, sabe? Aí até ela pegar no sono. Márcia, isso também foi horrível, porque eu também pegava no sono e eu acordava às vezes de madrugada na cama dela toda torta ali. E assim,
as tentativas não deram certo. Até que eu fiz a formação. Até que chegou em outubro do ano retrasado, né, de 2019, em que eu fiz a formação em Kids. E aí, a primeira coisa que eu fiz, cara, quando eu cheguei em casa, eu conversei com meu marido e, assim, é aí que eu falo que a gente coloca em prática tudo que a gente aprende primeiro na nossa vida, né? Porque é uma transformação tão grande que a gente fala assim, cara, eu quero isso pra minha vida. E eu comecei a colocar isso na minha vida mesmo, no dia a dia ali, e aí eu já logo comecei a atender, porque eu também fiz uma mudança, não na minha vida pessoal, na minha vida familiar, mas também na minha vida profissional, que eu comecei a atender também, né, com o Kid Coach, como Kid Coach. E aí eu falei com o meu marido, falei assim, eu vou fazer com a minha filha. E a gente vai fazer um processo com ela, um processo informal. E quando nós sentamos para conversar sobre o objetivo, que eu fui para o meu coachitório, a gente fez tudo dentro do coachitório, como se eu estivesse fazendo um processo mesmo, né, com as outras pessoas. Eu encaixei ela dentro dos horários que eu atendia, as outras crianças ela tinham horário, e ela ia, o meu marido ia, quando era a sessão da família, né, com os pais, ou com os pais, e no nosso primeira sessão que a gente fez com a família para ver o objetivo, os dois na mesma hora. Ela dormia sozinha. E a minha filha também. Ela também queria dormir no quarto dela sozinha. Ela não conseguia, mas ela também queria. Eu quero falar sobre isso. A criança quer dormir no quarto dela, ela só não consegue. No seu caso, foi um hábito estabelecido desde bebezinho. Mas, às vezes, a criança foi até, durante muito tempo, os pais deixavam no bercinho, e quando ela cresceu, lá para os 6, 7 aninhos, é que ela começa a procurar. Então, temos várias questões. No seu caso, foi um hábito que você criou. Há outros casos que a criança com 5 aninhos começa a vir para a cama dos pais. Há outros casos que a criança apresenta pesadelos e ela fica muito assustada com os pesadelos que tem. Então, na verdade, esse é um momento que, se a gente não toma alguma ação, a gente não equaciona a situação de uma vez por todas, a gente acaba, de alguma maneira, perpetuando esse sofrimento da criança, porque ela quer dormir no quartinho dela. Ela só não consegue. E ela trouxe isso, Márcia. Ela trouxe que ela queria dormir, mas ela tinha medo. Porque ela ficava... E aí foi quando ela trouxe a questão que ela tinha medo de dormir no quarto dela sozinha. E foi quando eu comecei o processo com ela, né? Trabalhando tudo isso. E quando a gente fez a primeira, quarta, quinta, sexta sessão, que eu, na sexta sessão, com a criança, né, eu fiz com ela a técnica monstruosa. E, Márcia, desde esse dia... Primeiro que a técnica monstruosa ela é maravilhosa, ela né? A criança com quantos anos, Bruna? E aí ela já estava com 7 anos, que foram 6 para 7 anos. É uma fase boa de se aplicar a técnica monstruosa. Antes disso, eu não aconselho. Eu fiz uma adaptação da técnica monstruosa para aplicar no Rafael, quando ele estava com 4 anos, surtiu médio efeito. Ele conseguiu lidar com o monstro que ele chamou de Fortudo. Eu até fiz um filme sobre isso, um vídeo sobre isso. O Fortudo ele resolveu bem, mas outros estão aparecendo. Então, nós estamos ainda nesse processo com Rafinha, porque aos 7 anos, realmente, a criança tem uma outra capacidade de absorver a técnica monstruosa. Então, a gente ainda está tentando aí resolver, equacionar. A Ana Clara estava dizendo que na pandemia muitas crianças começaram a ter pesadelos e ir para a cama dos pais. Sim, aconteceu isso mesmo, Ana Clara, por conta de toda uma série de inseguranças que eram mais relacionadas ao ambiente. Era um inimigo, né? O coronavírus é um inimigo invisível que qualquer um pode pegar e transmitir. Então, foi muito assustador, ainda está sendo, né? Como é a técnica monstruosa? Rosângela, a técnica monstruosa, eu não vou te relatar, porque eu não posso te preparar para você fazer a técnica se você não tiver toda a bagagem de Kid Coaching, senão a gente acaba
não tendo segurança de que você vai fazer a melhor aplicação, mas de uma maneira muito rápida, para você ter ideia do que se trata. A criança, nós acolhemos a criança, ela nesse momento ela sente que a gente não está refutando o monstro, mas que também a gente não está dando lugar para o monstro existir, mas a gente, pela primeira vez, essa criança se sente compreendida, porque a gente pergunta assim: o que você vê? Como são os monstros que estão no seu quarto? Então a gente já começa por aí. Depois a gente, junto com a criança, ela vai preparando uma pequena maquete do local onde ela se encontra no quarto, onde que aparece o monstro. Ela vai, de alguma maneira, tornando concreto aquilo que estava só no imaginário. Só nesse momento você já consegue algo muito fantástico, que é a gente falar de algo que estava só no imaginário e que a gente pode trazer para o tangível concreto, e ela começa a se sentir acolhida e aceita, e a não achar que ela tem que aquilo tudo na verdade, ela começa a fazer a distinção, e isso ajuda muito a criança, entre o que está na cabeça dela e o que é realidade. Não adianta nada a gente dizer, mas isso só está na sua cabeça, isso é bobagem, isso não adianta. Mas ela própria vai fazendo esse deslocamento perceptivo, em que ela vê que aquilo é uma fantasia, o real é outra, e aí nós vamos trabalhar com ela uma arma. Ela vai preparar uma arma que seja para paralisar os monstros, e depois a gente vai ajudá-la a preparar uma arma que será para destruir os monstros. A gente tem que ir aos poucos, não dá para destruir de cara. A gente primeiro paralisa o monstro, às vezes numa outra sessão é que a gente vai destruir os monstros. Enfim, tem todo um processamento disso também, de todo um diálogo que é feito com a criança. Só para não te deixar sem informação, viu, Rosângela? Por isso que temos que ter cuidado em como abordamos o assunto Covid com as crianças. E sim, Fê, sim. E também como agimos. Eles podem espelhar o nosso medo. Perfeito! Fê, reforma. Perfeitíssimo sua colocação. Continua, então, Bruna. Você fez a formação e foi aplicar a técnica monstruosa. E aí, Márcia, foi assim, foi maravilhoso, porque a gente saiu daquele dia, daquela sessão, e ela já colocou as novas ações e que ia dormir no quarto dela, que ela ia dormir segura, que ela ia dormir feliz, que ela ia dormir confiante no quarto dela. E ela veio, e eu ainda fiquei, meu marido falou comigo assim, mas será? Né? Porque ele ficou meio, né? Será? E ela veio, dormiu no quarto dela. Ela quis trazer, eu perguntei para ela se ela queria trazer a maquetezinha, né? A maquete que ela construiu, ela quis trazer, ela colou essa maquete na parede do quarto, bem próximo da cama. Isso foi só por um período pequeno, sabe, Márcia? E ela ficava comigo assim, depois disso, se algum outro momento, algum outro dia, às vezes, via aquele medo novamente, ela falava para mim assim, mãe, eu não preciso ter medo, né? Porque tá com a armadilha aqui. Se ele aparecer, ele vai cair na armadilha. Aí não tem jeito. E aí ela mostrou onde que ficava a armadilha no quadro. Falou assim, a armadilha tá aqui. Se ele entrar, ele já vai cair na armadilha. E aí foi, e ela ficou com a armadilha. Da fantasia infantil para que ela própria possa se blindar contra a sua própria fantasia. E aí foi bem legal. Porque eu estou te ouvindo e estou aqui catando para ver se eu acho a armadilha que o Rafael criou para poder se libertar do monstro fortudo. Eu não estou achando, infelizmente, acho que eu tirei daqui do... Mas eu vou tentando achar. Continua contando, que eu vou tentando achar aqui. E aí foi isso. E aí depois disso, passou uma semana, mais ou menos, mais um pouquinho de uma semana, a armadilha que já estava colada, não colava direito, já não estava colando, e não era mais o necessário. E ela se sentiu segura e ela dorme no quarto dela. Às vezes, sim, ela fala, mãe, eu posso dormir no seu quarto hoje? Se ela falar, eu falo assim, filha, não, porque você sabe que a mãe fica cansada, o pai fica, que a gente conversou sobre tudo isso, né, dentro de todo o processo. E aí, quando ela vira e fala assim, mãe, se eu pensar em coisa ruim,
Se eu pensar em coisa que vai me dar medo, se eu pensar no monstro, é só eu pensar em coisa boa, né, mãe? Eu penso ali em coisa boa e isso, Márcia, sempre funcionou, sabe? Assim, ela nunca precisou de ter voltado a dormir, não chegou ao ponto ela precisar de dormir no quarto e falar assim, Essa não, eu foi uma quero dormir. decisão dela. Ela entendeu que isso poderia ser uma solução para ela. Que bacana, que bacana. Sim, foi bem legal. E assim, graças a Deus, hoje meu marido e eu, nós dormimos na nossa cama, com a cama grandona lá, mas agora a gente dorme na cama grandona, com bastante espaço, a gente consegue dormir bem. E a minha filha também dorme bem, porque agora ela dorme, né, no quarto dela, na cama dela. Porque, igual eu falei, Márcia, eu e ele não dormimos bem, mas ela também com certeza não. Porque ela também Claro. ficava ali, né, esmagada e tudo, então ela não dormia, então agora sim ela dorme no quarto dela. Isso já vai para um ano, vai fazer um ano agora. Esse ano já vai fazer um ano e tá super bem. Nossa, tá maravilhoso. Resultados, assim, maravilhosos mesmo. Foi muito bom. E aí tem uma questão assim que algumas crianças que vivem dores mais profundas de uh, algumas crianças, né, têm problemas de até mesmo a gente tem que ter muito cuidado em falar isso, mas às vezes a criança está sofrendo bullying no colégio ou até um abuso sexual de um adulto. Então, às vezes, a criança está vivendo alguma coisa mais séria e mais grave, e aí vai precisar de um psicólogo para poder se desvencilhar. Às vezes, ela está numa situação que ela realmente sozinha não conseguiria se desvencilhar dessa, e nem tampouco seria um coach para ajudar, tá? Mas na maior parte das vezes não se trata disso, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Na maior parte das vezes se trata dessa questão do hábito do dormir da família, das questões ligadas à maneira como se lida com o sono. Gente, eu estou falando de sono, mas não é muito diferente no que diz respeito à alimentação, viu? Não é muito diferente no que diz respeito aos estudos. Aqueles hábitos da família, eles acabam sendo espelhados na criança, né? Se a família é uma família que detesta estar trabalhando, reclama a beça do trabalho, ela está trazendo esse mesmo padrão para a criança reclamar do estudo e não querer estudar e ficar remancheando com o estudo. A alimentação, se a família se alimenta de uma maneira muito inadequada ou na frente da televisão, você vai gerando esses hábitos na criança, né? Sim, eu falo que aqui em casa, né, eu falei que o processo que a gente fez, a gente teve muitas mudanças em tudo, relacionamento meu com a minha filha, dela, de conversar, de falar as coisas, sabe? Então, assim, de ter uma amizade maior, uma segurança maior, um companheirismo maior, o nosso relacionamento, assim, melhorou e mudou muito, muito mesmo. Não só o meu com ela, mas o do meu marido também. Assim, a nossa família, eu posso dizer assim, que melhorou muito mesmo o nosso relacionamento, né? Não, igual eu falei, não só nessa questão, como a questão de rotina da casa, de alimentação e de tudo. Foram muitos ganhos, muitos ganhos. Você acha que sua filha ficou mais independente em outras questões também? Sim, Márcia, com certeza. Eu falo que depois disso, dela estar dormindo, foi uma confiança para ela, né? Ela se sentiu mais empoderada, Empoderar. mais confiante, e ela mesma ela fala assim, ela fala, ô mãe, a gente tem que, eu tenho a minha sobrinha, a gente tem que ajudar a Valentina para ela também dormir no quarto. Você tem que fazer, que ela fala, mas tem que fazer com ela, e tudo assim, e é bem legal. E eu tenho uma história da minha sobrinha, não vai dar tempo da gente contar, mas é que é bem legal, Márcia. A minha sobrinha tinha muito medo de dormir fora de casa. No caso, essa não foi a técnica monstruosa, mas como eu sou aqui de coaching e a gente tem as nossas abordagens aí, e ela queria muito dormir na minha casa, ela queria muito. Mas ela estava insegura, ela estava com aquela insegurança ali. E eu apliquei uma das nossas técnicas, que é pelo meu poder com ela, e a minha irmã ainda falou assim, mais tarde então você ali que eu vou buscar, porque ela não vai. Eu falei assim, não, eu falei, deixa ela que eu vou, posso tentar, ela pode.
E aí ela falou assim, ela e a minha irmã ainda virou para mim na ligação, falou assim, joga o seu pozinho de pirim-plim-plim, então aí que eu quero ver se vai conseguir. E aí eu fiz a técnica com ela. Não pode pirim-pim-pim, tem processo e técnica, né, Bruna? E eu fiz com ela, Márcia, a técnica ali toda, e ela dormiu aqui, dormiu super bem. E aí a minha irmã me mandando mensagem 2 horas da manhã, e aí posso buscar? E eu nem vi, já estava dormindo. Aí eu só fui ver no outro dia. E depois desse dia, Márcia, ela dorme agora aqui em casa sempre. Não tem mais problema para poder dormir. Foi muito legal também. Fique com Deus. Bruna, querida, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Márcia. Maravilhosa. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, Até quarta-feira. Quarta-feira às 19 horas. Tudo de bom.